A ira do dragão. Apocalipse 12:17 diz: E o dragão irou contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra ao restante de seu povo, da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Satanás é o dragão, a igreja é a mulher. O dragão foi fazer guerra, irou contra a mulher. E foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. O Satanás não faz guerra contra a igreja. Por que ele não faz guerra contra a igreja? Porque a igreja não está obedecendo a Deus verdadeiramente. A igreja está servindo a Satanás, serve a Deus e a Satanás. Então, para quem o Satanás vai fazer guerra? Com quem? Com o restante da igreja, aquele resto da igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. A pessoa que não guarda os mandamentos de Deus, o inimigo não fará guerra contra ela. Porque, se não guarda os mandamentos de Deus, são filhos de Satanás. E Satanás não vai fazer guerra contra seus filhos, porque ele precisa de seus filhos para ajudar ele a combater o povo de Deus. E quem que é o povo de Deus? É o restante da igreja. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e têm a fé de Jesus. A igreja guarda os 10 mandamentos? A igreja de Deus, estou falando da igreja da profecia, a igreja de Deus. A igreja em si, ela não guarda os mandamentos. Ela nega o primeiro mandamento. A igreja é contra o primeiro mandamento, que fala para não ter outros deuses diante do Pai, diante de Deus o Pai. Ela crê em mais 2 deuses, paralelo ao Deus único. Então a igreja não guarda os mandamentos de Deus. Ela é contra o primeiro mandamento. E Tiago 2,10 fala que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar num ponto, é culpado de todos. Então nós podemos dizer que a igreja de Deus, que professa ser a igreja de Deus, a igreja da profecia, ela não guarda os mandamentos. Então essa igreja, Satanás não vai brigar contra ela. Ela guarda o sábado, guarda, ou professa guardar o sábado, defende o sábado, guarda o segundo mandamento, guarda o terceiro, guarda o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, mas não guarda o primeiro. E aquele que tropeçar em um só ponto é culpado de todos. Então ela não guarda nenhum. Então aqui a gente vê assim, e aqueles que não que obedecem a Satanás, segue a doutrina da Trindade no lugar do primeiro mandamento. Esse Satanás não faz guerra contra ele. Esse pode ficar tranquilo. Poderia ficar tranquilo. Mas o que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas que não guardam o primeiro mandamento, ela vai ser atormentada com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Satanás não vai perseguir ela, não vai fazer nada. Essas pessoas que negam o primeiro mandamento. Mas Deus vai atormentar elas com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então nós não temos opção. Ou nós vamos lutar a favor de Deus ou lutar contra Deus. Ou nós vamos lutar a favor de Satanás ou vamos lutar contra Satanás. Mas não temos opção. Nós não temos como falar assim, eu estou neutro. Não. Então, mas vai ser atormentado com fogo e enxofre. Não existe meio termo. O que não tiver a favor de Deus, está contra Deus.
O que não tiver a favor de Satanás está contra Satanás. Aquele que negar, que não obedece o primeiro mandamento, é porque são aqueles que não obedecem o primeiro mandamento, é porque são servos de Satanás. Se a pessoa não guarda o primeiro mandamento, é servo de Satanás, é seguidor de Satanás, e segue a sua doutrina da Trindade, ou da divindade politeísta. É uma divindade composta de 3 deuses. Lá em Mateus 5,37 diz, seja, porém, vosso sim, sim, e o não, não. O que passar disso é de procedência maligna, vem do maligno. Ou nós somos servos de Deus e obedecemos a lei dos 10 mandamentos, sem negar nenhum mandamento, ou nós somos servos de Satanás. E aquele que vai ser servo de Satanás, o que vai acontecer? Vai ser atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. As pessoas que não obedecem o primeiro mandamento ficam perdidas, vagueando como ovelhas sem pastor. Elas sabem quem é Deus. Deus não sabe falar que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem medo de falar também que o Senhor Jesus é Deus, porque Ele não é Deus e as pessoas não têm moral para falar isso, porque não tem base na Bíblia. Também não fala que o Espírito Santo, não pode falar que o Espírito Santo é Deus, porque o Espírito Santo nunca foi. Então eles ficam assim debaixo dos panos, como se amedrontado, como ovelha sem pastor. Está seguindo uma igreja, mas não pode falar a verdade, porque o pastor vai cortar o nome da pessoa do livro da igreja, vai expulsar ela da igreja, não vai dar oportunidade a ela lá, vai chamar ela de apostatada, de imunda, vai até querer cuspir nela, na pessoa que não nega o primeiro mandamento. Para fazer parte de uma igreja hoje, tem que negar o primeiro mandamento. Da igreja adventista que eu estou falando. Estou falando da igreja mundana, não. A igreja adventista do 7º dia é a igreja adventista do 7º dia, movimento de reforma. Para fazer parte dessa igreja adventista e da reforma e da igreja grande, elas têm que falar que nega o primeiro mandamento. Ela tem que crer num Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Elas têm que negar que existe um único Deus, o Pai. Elas falam, eu creio em um Deus só. Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. São unicistas, ou trindade, um conjunto de 3 deuses como se fosse um. As pessoas que não obedecem, Mateus 9,36 diz assim, vendo as multidões que tinha grande confusão, e andava cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Jesus, quando veio ao mundo, ele viu aquelas ovelhas, seguindo doutrina de pastores, de homens, seguindo aqueles judeus sem vida, aquelas doutrinas sem moral, uma doutrina morta. E ele sentia pena, o Senhor Jesus sentia pena, porque elas eram como ovelhas sem pastor, ovelhas que, coitadas, vagavam para lá e para cá. Vinha o lobo, comia elas, matava algumas, abatia elas. Elas não tinham controle. Assim é hoje. Estão espiritualmente desnorteadas as pessoas de hoje, como ovelhas sem pastor. Pergunta para uma pessoa, quem é Deus para você? Pergunta a um adventista da Reforma, um adventista da Igreja Grande, quem é Deus? Não diga nenhuma frase, quem é Deus? Deus não sabe falar, eles não sabem falar quem é Deus. Eles querem falar que o Pai é Deus, mas eles não têm medo de falar que Jesus não é Deus. Eles não sabem se é Jesus, se é o Pai, ou se é o Espírito Santo, ou se é os 3. Aí fica vagando no mundo. Primeiro, quem desvia do primeiro mandamento, da santa lei de Deus, é uma alma sem rumo. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. O mim aqui é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.